Olá, que alegria estarmos juntas novamente. Eu sempre começo o programa assim, mas é real. É muito gostoso a gente estar junta novamente para conversar sobre a maternidade, à luz da palavra de Deus, uma maternidade debaixo da graça de Cristo, que é esse o nosso objetivo, que a gente possa sempre falar do amor de Cristo nos nossos lares, para as nossas famílias e que os nossos filhos sejam agentes transformadores nesse mundo. E vocês já viram aí o nosso título hoje, maternidade atípica. Eu não sei se você vive isso hoje na sua casa, mas a gente vai conversar. Se você não vive, você vai poder ser bálsamo na vida de alguém. E se você vive, que você conte pra gente a sua experiência, conversa com a gente no chat, comenta, compartilha e divulga esse programa para que muitas famílias possam conhecer esse evangelho e aprender cada vez mais desse Deus maravilhoso que transforma tudo. E antes da gente conversar e entrar no tema, eu quero lembrar para vocês das nossas redes sociais, o nosso Instagram, que é o @maternidadenareal.ipptv, o nosso e-mail, que é o maternidadenareal@ippinheiros.org, e que tem uma playlist completa lá no IPP Play e também no canal do YouTube. Assistam os programas, divulguem, para que o YouTube entenda que o nosso programa é relevante e entregue para outras pessoas. E como a gente estava falando aqui, você recebeu um diagnóstico, ou na gravidez, ou depois que o seu filho nasceu, é temeroso. Não tem como você não ter medo quando essa notícia chega. Com certeza, a gente vive um luto. A perda daquela perfeição que nós criamos. A perda daquela criança que você criou na sua vida, de tudo que você, na sua mente, de tudo que você planejou para aquele filho, que por tantas vezes não ia acontecer, mas você coloca isso para aquele diagnóstico que ele recebeu no mundo. E você precisa se ressignificar a sua casa, às vezes adaptar a sua casa, adaptar a sua vida. Muitas vezes você precisa abandonar um trabalho, você precisa trocar, mudar de cidade. Às vezes o tratamento não tem na sua cidade, você precisa ficar longe da sua família, abrir mão de tanta coisa que você nunca imaginou na vida que isso aconteceria. E nesse momento, a gente sempre para e pensa: onde está Deus? Que esqueceu de mim, que não olhou para mim e que não lembrou que isso tudo ia acontecer na minha vida. E eu quero chamar um depoimento de uma mãe para contar um pouquinho da experiência dela com o seu filho. Pode rodar o vídeo da Luciana. Olá a todas, eu me chamo Luciana Tambellini de Paula, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, casada com Rogério de Paula e mãe do Pedro e da Olívia. A Olívia é uma garotinha linda de 9 anos e ela é a responsável por me introduzir ao mundo da maternidade atípica. A Olívia é uma autista, hoje considerada uma autista nível 3 de suporte, ou seja, uma autista severa, e tem como comorbidade principal a epilepsia. Há cerca de um ano as convulsões dela estão controladas, mas até chegarmos nesse ponto nós passamos por maus bocados. A maternidade atípica não é fácil, eu não vou mentir dizendo que nós recebemos a notícia que nós temos um filho deficiente ou que não é perfeito de uma forma branda e cândida. Não. Acontece uma desestrutura, tanto interna quanto familiar. Aqui em casa, demorou alguns anos para eu e meu marido aceitarmos de forma tranquila o diagnóstico dela e todas as mudanças que a nossa vida teria. Até hoje nós temos uma certa dificuldade em lidar com todas as questões que são colocadas com a Olívia, né? Em especial com relação a essas novas comorbidades que foram aparecendo, como a epilepsia. O que eu posso dizer que trouxe de bom a isso, e foi o que trouxe de bom toda essa situação,
foi que a situação da Olivia nos fez olhar o mundo sobre outra ótica e buscar a fé. Nós até então não tínhamos uma igreja. Eu era agnóstica ateísta, ele era um católico, meu marido era um católico não praticante, e a vida foi nos direcionando, nos apresentando pessoas nesse decorrer de jornada que nos levaram à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E na igreja nós aprendemos algo que assim é quase um clichê para os cristãos, né? Mas que para a gente abriu os olhos, que é aquela passagem de que tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós ouvimos essas palavras, entendemos, interiorizamos e absorvemos, as coisas ficaram mais tranquilas. É como se Deus tirasse um peso das nossas costas e nos fizesse enxergar aquele mundo além da tristeza e da amargura. O que eu digo para as mães e pais e famílias que estão recebendo um diagnóstico desses hoje? Deem tempo ao tempo, orem a Deus, respeitem os seus tempos de luto, esses momentos de introspecção. Olhem aquela criança apenas como seu filho, como um presente de Deus e não como a criança deficiente da casa. E deem tempo ao tempo. Vocês não estão sozinhos. Tem uma rede muito bacana por detrás, aqui mesmo na igreja, prontos para apoiá-los, para escutá-los, para acolhê-los. E acreditem em mim, tudo no final se ajeita e tudo no final dá certo. É isso, Deus abençoe a todos, a jornada de todos e os seus pequenos presentes de Deus. Obrigada, Luciana, por ter aberto seu coração, por contar um pouquinho da sua experiência. E como a gente estava falando aqui, a maternidade atípica é muito difícil, existe muito preconceito ainda na sociedade. Apesar dos avanços, apesar das inclusões que o governo e que a sociedade como um todo tem feito, ainda é muito difícil. Mas a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Eu espero que você mude a sua visão e que você receba e aceite essas famílias atípicas e que você entenda que você faz parte, se você é uma família atípica. E para conversar um pouquinho sobre isso hoje, estamos aqui eu, a Paty e a Ana Paula, nossa convidada especial. Ela não sabe, mas o nome dela está na nossa lista de convidados desde a nossa primeira lista de convidados. Desde o sonho. Desde o sonho. O nome da Ana está na nossa lista. E aprove a Deus dela estar aqui agora, quando Amém. também estreou o Caminhos Eficientes, o programa que ela está apresentando. Ana, se apresenta para o pessoal de casa, conta um pouquinho sobre você. Claro. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui, né? É um programa tão relevante para a vida de nós, mães, independente se é atípica ou não. É um programa que traz luz para as nossas vidas. Mas me apresentando, eu sou Ana Paula Albuquerque, tenho 50 anos, sou casada com o Charles há 18 anos, e nós temos 2 filhos, o Pedro, de 15, e o Luiz, de 14. O Luiz, ele tem múltipla deficiência. Ele tem uma condição genética chamada tetrassomia 15q, e por conta da tetrassomia ele tem uma série de deficiências, entre elas o autismo. E daí que veio, né, essa minha maternidade atípica, né? Daí que vem a minha vivência e daí que vem, eu posso dizer que a minha força do Senhor, né? Foi através do Luiz que eu percebi verdadeiramente o quanto o Senhor me amava. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é tudo flores, não. Mas foi através do Luiz que eu entendi o que era verdadeiramente o amor do Senhor na minha vida. E que essa minha força, ela não é minha, ela vem do Senhor. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Sou apresentadora do programa Caminhos Eficientes, aqui na IPP-TV, toda quarta-feira, às 14h30, então não percam, né? É um programa que a gente tenta trazer caminhos para as famílias atípicas, né? Do que elas podem fazer, como conseguir as coisas, e acho que é basicamente isso. Obrigada, Ana.
Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada porque você é uma inspiração de ter transformado a sua dor em, em aprendizado para outras mães. Assim, isso é lindo, que Deus continue te capacitando, continue te usando. Mas conta pra gente, como é que você veio parar aqui na IPP? Eu tenho essa curiosidade. É um assunto engraçado, mas ao mesmo tempo triste. Por quê? Eu sou cristã já faz muitos anos, né? Eu era da Igreja Assembleia. E depois que me afastei por um tempo, mas depois que os meninos nasceram, a gente sentiu a necessidade de estar de novo na igreja, porque a gente queria que os nossos filhos estivessem numa comunidade, né? Só que toda igreja que a gente ia, existia um empecilho por conta do Luiz. Então, já teve igreja que a gente foi convidada a se retirar, porque o Luiz estava fazendo barulho. As igrejas, quando a gente chegava na escolinha, os professores, né, da escolinha bíblica não queriam ficar com ele. Enfim. E aí eu tenho uma amiga, Leila, e a gente conversando sobre isso, ela falou, não, a gente vai achar uma igreja para você. E o marido dela é pastor, tudo. Ela falou assim: não, mas a gente tem que achar uma igreja que seja bíblica, né? Que traga não só a inclusão, mas que. Falei, tá bom, então vamos. Aonde que a gente foi pesquisar? No Google. Doutor Google. No Dr. Google. Ela colocou ali, ela colocou meu endereço, começou a ver as igrejas que tinham ali próximo. E ela, essa não, essa não, essa não, essa aqui é boa. Vamos ver lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí eu vim. Mas eu confesso que eu vim com muito receio, com muito medo da gente ser novamente excluído. Então, lembra que a gente chegava aqui 5 minutos antes do culto começar, né, das 11, e a gente subia para a galeria e ficava lá em cima, escondido. O Lu era pequeno ainda, então ele ficava no colo, a gente conseguia ali controlá-lo. Hoje não dá mais para ficar lá, a gente tem que ficar num ambiente em que não tenha banco na frente. E a gente foi nesse negócio durante um bom tempo. E eu evitava falar com as pessoas. O culto acabava, eu saía correndo. Literalmente, eu evitava falar com as pessoas. E o meu marido sempre foi mais comunicativo do que eu. Então, ele conversava com um, conversava com outro. As pessoas vinham falar com a gente. Eu, tá bom. E aí eu lembro que, eu sempre esqueço o nome dela. Eu lembro de uma irmã que chegou para mim. E ela falou, olha, a gente tem EBD. Eu acho, falei, tá bom, vamos ver. Aí no outro domingo, então, o que você acha? Vamos, né? Olha, tem a Loide cuida das crianças, vamos falar com ela? Tá bom, quem sabe? Aí quando foi no terceiro domingo, ela veio falar comigo de novo, falou, vamos falar com a Loide? Eu já falei com a Loide. E ela falei, tá bom. Aí acabou o culto, a gente foi falar com a Loide falou, olha, vamos, eu arrumo um tutor para ficar com ele. Aí eu já, sabe assim, quando você se abre, né? E aí foram, no começo era a Cidinha e a Adna, que cuidavam dele. E a gente começou a conversar, a falar como que ele era, das necessidades dele. E aí às vezes vinha outra criança autista para a igreja, e nisso eles pediam se eu poderia ficar com o Lu para que a Cidinha ou a Adna pudessem ficar com essa criança, porque nessa fase, eu acho que na EBD, nesse momento, só tinha o Lu. Não, tinha mais um. O Antônio. Eu não lembro dele agora, mas eu lembro assim que não tinha tantos tutores, não tinha tanto esse trabalho, então, como o Lu era mais fácil assim de lidar, então foi acontecendo, foi assim que a gente chegou aqui, e o negócio foi crescendo, e hoje eu tô aqui. Que bênção. E é muito, muito querida de todos nós, né? O Antônio também, eu lembro que tinha também, só que o grau de autismo é bem muito baixo. leve. Muito leve. Então, você percebe realmente, você conhece e alguém te diz, né? E tanto é que hoje ele nem precisa mais de tutor. Ele está num momento que está super bem, graças a Deus, né? E parabéns para a EBD e equipe aqui da IPP. Com certeza. Ana, você nos contou que tem 2 meninos. Lindos, gente. O Pedro e o Luiz, eles são lindos. E foi na segunda gravidez, né? Quando veio o Luiz, que você foi imersa nessa maternidade atípica, como você já disse. E aí, automaticamente, você teve que ter uma rotina diferente. O apoio do marido, o Charles, né? Que é uma graça. Você tem, ele sempre foi muito presente. A gente vê, tá? Coisas que a gente vê. Não é só porque a Ana me contou, não. O Charles é muito presente com os meninos, né? Com o Luiz. Mas assim, muitas mulheres não têm. Muitas mulheres, quando o marido descobre, né? Recebe o diagnóstico,
ou ainda dentro da barriga, né, gestando, ou depois, acontece de não assumirem mais, nem a criança, nem a esposa, né? E você, graças a Deus, teve todo esse apoio e tem até hoje. Mas como que foi, assim, a- você tinha uma criança típica, ok, rotinas que todos nós estamos sabendo que existe por aí, né? De repente veio o Luiz, e aí como foi para você conciliar o Pedro, uma criança típica, e depois o Luiz, como uma criança típica que demandava mais alguns cuidados, e até hoje demanda, né, Ana? Como que foi, e que é hoje, como que funciona lá na sua casa, o seu dia a dia? Realmente eu tenho um marido que é super parceiro, né? Eu, de verdade, às vezes eu penso assim, eu não sei como seria essa trajetória sem o Charles, porque ela é difícil. E só trazendo um dado do que você falou, 78% dos maridos abandonam as suas esposas. Existe um novo estudo que está sendo feito que cogita 86%, É muito alto. né, dos maridos que abandonam as suas famílias quando tem esse diagnóstico. O que é muito triste, porque aí você tem uma mãe que, além de estar carregando tudo aqui, ela fica sobrecarregada, né? Para mim, eu posso dizer que assim, os dois são muito próximos um do outro, e isso facilitou minha vida em vários sentidos. E eu e o Charles, a gente sempre teve um acordo, né? Desde que eles eram pequenos, como o Lu era menor, mesmo antes da gente ter o diagnóstico, ele precisava de um pouco mais de atenção. Então a gente sempre tinha um acordo. Se eu estivesse cuidando do Luiz, o Charles ia cuidar do Pedro. Se eu estivesse cuidando do Pedro, o Charles ia cuidar do Luiz. Então a gente nunca deixava um ou outro sozinho, né? Sempre a gente estava nessa situação. E eu lembro que o bom disso foi que eu comparei os dois. Então, com 4 meses, eu percebi que o desenvolvimento do Luiz era diferente do desenvolvimento do Pedro. Eles são muito próximos, né? São. Idade próxima. É um ano e 3 meses de diferença. E aí eu comecei a procurar, né? Aí eu fui atrás de neuro. Primeiro eu conversei com o pediatra achava que não tinha nada. Aí eu fui atrás de um segundo pediatra, ele falou, olha, não custa você pesquisar. E aí eu fui num primeiro neuro. Esse neuro foi a maior decepção da minha vida, né? Porque ele olhou para mim, ele falou que o Luiz nunca andaria, que o Luiz não se comunicaria e que eu tinha que parar de trabalhar, eu tinha que largar meu trabalho, largar minha vida para cuidar do Luiz. E aí eu lembro que eu não levei aquilo para mim. Quando a gente saiu do consultório, eu falei para o Charles, eu não aceito esse diagnóstico, a gente vai buscar uma segunda opinião. E aí a gente foi buscar uma segunda opinião. Só que esse diagnóstico, ele levou um tempo para vir. Então, primeiro vieram outras coisas, né? Veio a epilepsia, veio a hipotonia, para depois vir o diagnóstico de autismo. E o diagnóstico da tetrassomia só veio em 2020. De um novo neuro que a gente encontrou, numa das internações do Luiz, ele foi atender o Luiz ele trabalha no hospital e foi atender o Luiz, e aí ele olhou para mim e falou assim, você já fez exames genéticos dele? Eu falei, eu fiz 2, mas não deu nada. Ele falou assim, eu acho que você tem que buscar mais, porque eu acho que a questão do seu filho, ela é genética. E o autismo do seu filho, porque até então a gente só falava que o Lu era autista, E o autismo do seu filho, ele não é o que pesa nele, o que pesa nele são as outras coisas. E aí a gente foi buscar e em janeiro de 2020 a gente descobriu a tetrassomia nele. Então, assim, eu brinco que o Luiz, ele é um diagnóstico ambulante. Cada ano surge um diagnóstico novo, né? Então, agora, por exemplo, o neuro dele quer fazer um outro exame genético, porque ele acha que ele tem outras questões genéticas que também envolvem. Por quê? Porque o desenvolvimento dele é muito atrasado, né? E ele perde as coisas, por exemplo, você ensina. E aí ele pega aquilo. Daqui a pouco, ele perde. Então, você tem que ensinar, ele retrocede. Assim, ele retrocede muito por conta das crises convulsivas, né? Que ele tem 3 tipos de epilepsia. Mas, mesmo assim, às vezes, mesmo quando a crise está estabilizada, controlada, ele perde as coisas. Então, ele não processa as informações. Ele recebe a informação, às vezes ele até entende, mas ele não consegue processar uma ação referente àquilo que ele está recebendo. Então, por exemplo, ele ainda usa fralda.
o cérebro dele não processa que ele tem que ir ao banheiro quando ele está com vontade de fazer xixi. E uma série de outras coisas. Então, por exemplo, ele pega, esses dias, a gente ficou extremamente feliz, mas ele pegou uma caixinha de suco e ao invés dele tirar a tampa da caixinha, ele mordeu a caixinha até que fizesse um buraco e ele pudesse beber o suco. Então você percebe que assim, tem coisas ali que e não é falta de terapia. Então durante muito tempo, a gente se sentia frustrado e a gente ficava, o que que a gente está errando que ele não está se Culpa, desenvolvendo? né, Ana? Que Né? é São Já traz pra você. constante, já foram 4 anos assim, da gente tentando desfraudar, da gente tentando Aham. desfraudar e nunca consegui, nunca consegui. Então começou uma frustração em mim, começou uma frustração no Charles e começou uma frustração nos terapeutas que atendiam ele na época. Até o ponto de uma terapeuta falou assim, Ana Paula, eu acho que eu não estou sendo eficiente pro Luiz. Eu acho que Ela mesmo se sentiu culpada. teria que trocar. E aí a gente sentou com o neuro. A primeira coisa que o neuro falou, para com a questão da fralda. Ele não tem cognitivo para isso, então para. E aí depois ele falou, vamos atrás das questões genéticas e vamos ver. E aí quando veio o diagnóstico, a tetrassomia 15q, ela tem isso. Um lado do cérebro dele, que é o lado que processa a ação, não funciona. Não né, leva não- adiante não para leva que isso adiante, seja rotineiro e repetitivo, né? Não é uma memória de armazenamento. Não, é uma memória de reação Reação. ao que ele precisa fazer. Aquele estímulo sentido internamente. É algo assim, pelo que você descreve, é algo bem diferente o que você vive, porque ano a ano acontecem diagnósticos, né? Não é uma coisa que você descobriu lá atrás, até 2020, vamos dizer assim, e pronto, está fechado o diagnóstico, daqui para frente, ok, não mais. Eu brinco que Deus, ele me testa em que sentido? No momento em que, tipo assim, ele veio aquele diagnóstico, eu estudei, eu entendi o que significa aquilo, a gente entrou com terapeuta, aí eu dei aquela sossegada, né? Falei, ó, agora Agora eu tô entendendo. já sei o que é isso, já tô craque, né? Tal. Achei a solução. Aí Deus fala, ó, não, vamos lá que tem mais uma coisa aqui para você aprender. Aí vem um novo diagnóstico, vem uma nova situação. E é interessante isso mesmo, né? E como você trouxe com leveza, né? Porque ela tá aqui contando pra gente sorrindo. Eu tenho certeza que tem um lado que a gente sabe da dificuldade, né? E aqui até eu queria perguntar, como é que você fez? Porque você falou assim, o médico falou que você precisava parar de trabalhar, você precisava e você não aceitou receber um outro diagnóstico. E como é que você fez para manter essa organização da sua casa? Você se manter viva, manter vivo o Pedro, manter vivo o seu casamento, manter viva a sua autoestima, porque já é difícil, gente. A gente sabe que com uma criança que ali no dia a dia a gente acaba esquecendo da gente, uma criança típica que dá mais trabalho, que tem uma atenção, né? Precisa de uma atenção plena, é diferente, né? Como é que você fez para manter isso, para você conseguir ter um momento para que você continuasse se cuidando da sua família? É a misericórdia de Deus. Eu não vejo outra explicação, né? Nós já vivemos com o Luiz momentos extremamente delicados. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu acho que não sei o que seria. Eu desenvolvi algumas questões neurológicas por conta do diagnóstico, então eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade generalizada, né? Então teve fases da minha vida que eu tinha crises. Então eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia dirigir, e eu travava literalmente, eu estava E do você lado. tem que levá-lo para as terapias, né? Então, aí teve uma fase que eu não conseguia nem fazer isso, porque eu travava. Então eu estava aqui conversando, vinha a ansiedade e eu caía dura no chão, literalmente. E as medicações não funcionavam, então ou eu estava travada ou eu estava dopada. Então foi um trabalho intenso com uma psicóloga, que ela é minha psicóloga até hoje, de fazer com que eu conseguisse anteceder essas crises, né? Então eu começava a perceber o que ia acontecer, então eu tinha que desviar o meu pensamento daquilo, eu tinha que ter alternativas para sair daquela situação. Mas eu falo que é só Deus mesmo, não tem explicação. Eu acho assim, a gente briga muito, eu e meu marido, é óbvio, né? Ainda mais com uma rotina dessa, não tem às vezes como você brigar. Tem situações, eu faço home office, então eu fico em casa o dia inteiro, trabalhando. E eu fico estressada, porque mesmo que eu esteja no quarto trabalhando, eu estou ouvindo tudo que o Luiz está fazendo.
Então, hoje, por exemplo, ele derrubou um negócio e a senhora que me ajuda com ele, e ela falou, Lu, eu não acredito que você foi assim. Então, eu tenho que fazer um exercício imenso para não ir ver o que está acontecendo, só que aquilo já me afetou. Então, quando meu marido chega à noite, eu tô no meu limite. E aí eu falo, agora é você. E eu literalmente entrego. E eu acho que é isso que as mães que têm um marido, né, que têm um pai que esteja junto, que elas precisam fazer, elas precisam entregar. Elas precisam deste momento. Né? Por mais difícil que seja, é necessário, porque senão você adoece, senão você cai. E a gente tem um erro de achar que a gente é soberana. Sim, a gente senta no troninho e dá ordem, a Isso é gente coisa de falou mãe, isso gente, aqui. isso é coisa A de gente mãe. senta num troninho, ó, e Mãe quer ativa dar que é ordem. pior, entendeu? Aí acha que o pai não vai conseguir Eu vou cuidar, não vai entregar, que nem conseguir. você falou, ele chega, você entrega, mas você não solta, né? Você entrega, É. mas fica Então, segurando. hoje eu entrego e solto. Literalmente, hoje eu Mas entrego você e aprendeu, solto. Aprendi porque com o tempo. antes Mas, por exemplo, existem situações em que eu não entrego. Então, se o Luiz tem uma crise, você que tá lá. sou eu que tô. Então, eu lembro que em 2020, o Luiz caiu e abriu a testa. No dia do aniversário do irmão dele, Do Pedro. do Pedro. Então, a gente preparando, a gente tinha feito uma surpresa pro Pedro, que era meio da pandemia, né? Ele não, né? Então, eu chamei minhas irmãs para virem em casa, pra gente cantar um parabéns para ele, e eu tinha arrumado, porque em casa são 3 quartos, ele estava me pedindo um quarto, um quarto, um quarto, a gente pegou o quarto que a gente usava de escritório e fez para ele. Então, a gente tinha organizado tudo, o Luiz caiu, abriu a testa. Mas não deu outra, eu catei, e assim, eu tava suja, porque eu ainda ia me arrumar para comemoração, eu tava suja, acabada, não deu outra. Eu peguei o Luiz no colo, coloquei um tênis, e aí veio meu marido. Falei assim, não, você fica. Cuida do Pedro e continua essa festa. Lembra do aí. acordo? Você fica. Depois eu fiquei com remorso, porque assim, o Luiz teve que fazer reconstrução, pra você ter uma Puxa. noção de como ficou feio. Então, nesses momentos, não existe outra pessoa e eu não dou essa. Mas não é só com o Luiz, não. Com o Pedro eu também sou assim. Você Né? que gostaria de estar lá. Sim, mas, por exemplo, hoje em dia, para levar no médico, para fazer exame, eu já deixo o Charles ir, não, porque eu preciso desse tempo para descansar. É Senão... algo instintivo, porque eu vou falar que eu sou do mesmo jeito. Na sua casa e não é eles- diferente. Eu não acredito, Paty. Pode, Na- gente, é na um minha, agendamento assim de rotina. Pode ir, pai. Emergência, fica, eu vou. Já, igualzinho. Mas as próprias, eu não sei os de vocês, mas o Lu e o Pedro, quando estão com qualquer coisa, eles vêm, Na mãe. eles não vão no Charles. É mãe. Né? E é engraçado isso, porque por mais que eu deixe, que eu dê essa liberdade, né? Olha, eu me achando, né? Eu dou a liberdade, né? Eu tenho todo o poder na minha mão, sou eu que dou. Por cotas. Eu dou uma margem de cotas muito boa, né? Exatamente. Mas eles vêm em mim. E é muito engraçado. E o Lu, por exemplo, quando ele quer se comunicar e ele não consegue, ele tá do lado do pai, ele quer alguma coisa e meu marido não tá entendendo, o Charles não tá entendendo, ele vem aonde eu estou. E aí, da onde eu estou, sem eu estar no ambiente, eu já sei o que ele quer. Da onde eu estou, eu viro pro Charles e eu falo, ele quer água, ele quer comida, ele quer dormir, ele quer não sei o quê. Como que esse relacionamento... Gente, eu sei, amamos os pais, não viveríamos sem eles de jeito nenhum. E como eu disse, repito, a Ana tá bem hoje, tá aqui falando com leveza, como a Lizzie falou, porque ela tem o apoio dele. Mas a mãe é algo intrauterino, é algo, Não, e eu acho que nós, né, que vai além. vai além. E a maneira como nós somos feitas. Deus nos fez relacionais. Uhum. Então não adianta. Nós fomos feitas para isso. Para essa relação. O marido foi feito para outra coisa. O homem foi feito. E é isso que a sociedade às vezes não entende. Existe papel do homem, existe papel da mulher. Olha isso, nada é mais claro do que na maternidade. É esse sentimento. E é engraçado isso, né? Eu consigo perceber, tanto do Luiz quanto do Pedro, o tom de voz deles, se alguma coisa está acontecendo. Do jeito que às vezes o Pedro fala comigo, eu falo, o que aconteceu? Nada, não. Não tá Uma coisa bem, aconteceu porque sua voz tá diferente, o seu jeito de me olhar tá diferente. Aí o meu marido vira assim, tipo, você é louca, né? Será?
né? Porque ele Será? tá ali rindo, ele tá normal, aí ele Aham. fala: "Ah, depois a gente conversa então". Ah lá, tem Então alguma sempre coisa tem alguma para te coisa. contar, né. O Ana, então, essa vida de terapias e visitas rotineiras com o médico, diagnósticos, exames, praticamente sempre existiu, desde que você notou uma diferença no desenvolvimento do Luiz, né. Mas chegou algum momento, você, acreditou que haveria a cura e foi atrás dela incessantemente e se agarrou nessa possibilidade Não, da cura do Luiz? não. Porque os diagnósticos vieram assim, não todos de uma vez, então Mas não, eu nunca busquei cura, porque eu entendo que o Luiz é um presente de Deus na minha vida. E se o Senhor me deu o Luiz como ele me deu, algum propósito o Senhor tem. Por mais difícil que seja, ou por mais que eu não consiga entender, existe esse propósito. ai que Então eu nunca busquei. O que eu sempre busquei foi que eu fosse uma mãe melhor para ele, que eu conseguisse entender, e eu tô longe de ser, mas que eu conseguisse entender quem era o Luiz, né, de que forma que eu poderia ser eficiente como mãe para ele, não só para ele, mas para o Pedro também. E a única coisa que eu peço para Deus é que o Luiz não sofra como ele sofre. O Luiz sofre muito, o Luiz tem muitas dores, né, o Luiz é privado de muita coisa. sim. Então a única coisa que eu peço para Deus é isso, que o sofrimento dele seja menor. Mas ao mesmo tempo, teve uma vez um rapaz falou para mim que, o Luiz, mesmo que ele não falasse, mesmo que ele não pregasse, o Luiz era um missionário. É. E que através da vida dele, vidas estavam sendo alcançadas. Quando ele me falou isso, me trouxe um conforto para o meu coração, né, de enxergar que atrás de tudo aquilo, atrás de toda aquela dor que ele sente, existe um propósito. É difícil para uma mãe, Não, eu não entender posso nem dizer assim: que "Ah, eu imagino", que eu não imagino, é mentira. Eu não consigo nem imaginar. Eu, assim, eu penso na situação, eu acompanho a Ana há muitos e muitos, né, anos já. anos mesmo, e é uma querida. E então, assim, a Ana, ela é um canal de bênção à família inteira, eu posso dizer. Você tem ajudado muita gente, Ana, isso eu não tenho dúvida. E o Luiz, sim. Quando eu olho para ele, eu vejo ele um missionário que ele é. Hoje ele é adolescente, né? Ele está com 14. Um adolescente missionário que talvez, Ana, ele fale muito mais de Jesus do que uma criança, um adolescente típico. Muito mais. Tem levado essa palavra, essa vida, a vivência, a luz, o luzeiro. Ele brilha, ele brilha. E é fantástico ver o desenvolvimento dele, né? O crescimento dele, o amor. Gente, o amor que essa família dá para essas duas crianças. A Rafa sempre diz que nós somos as melhores mães que os nossos filhos podiam ter. Você, Ana, é a melhor mãe que o Luiz e o Pedro poderiam ter. Não tem como mudar isso. Então Deus, ele é tão perfeito, tão sábio, infinitamente sábio, que ele colocou o Luiz para que você cuidasse, criasse, regasse, para que ele crescesse essa pessoa maravilhosa que ele é hoje. mesmo. Uma vez eu perguntei para o Pedro o que era felicidade para ele. Aí ele respondeu que felicidade era ter uma família era ter eu e o pai dele e o Luiz como família. Olha que delícia. É isso. É isso. Ele entendeu a missão dele também dentro da sua Também. casa, né? Porque tem esse lado, eu também ia perguntar isso, né? Como é que é pro Pedro, né? Porque uma coisa é nós, como pais, o cuidado diário, a gente sabe que o irmão assume. Não tem como não assumir. E como é que é para ele ter assumido isso, que é desde pequeno, né? A gente sabe que o Luiz é quem ele é e vai sempre ser, e dessa maneira é amado pelo Pedro. Mas como é que foi para você perceber, que quando o Pedro percebeu a diferença, como é que é para ele expressar isso? Você percebe alguma coisa no... Eu acho que o Pedro percebeu desde pequeno essa diferença, né? Até porque ele tinha amigos, o irmão não tinha, ele fazia coisas que o irmão não fazia.
Eu lembro que teve uma fase que ele me pedia um outro irmão, que ele queria um irmão que brincasse com ele. Tendo irmão, ele te Isso, pedia porque um ele queria um outro. que brincasse, porque o Lu Aham, não e não brincava, tinha né? interação. E aí a gente começou a tentar envolver o Luiz em brincadeiras, em questões que conseguisse os dois participar. E a gente foi mostrando para o Pedro, assim, os benefícios de ter um irmão que brincasse e os benefícios de ter um irmão que não brinca. Falei, olha, o Luiz, ele não quebra seus brinquedos, ele não pega os seus brinquedos, você não tem que pontos dividir brinquedo fantásticos. com ele. Nada, Tem que filho. dividir, você não tem que dividir comida, você não tem que, né? Aí ele começou a falar, verdade. Mas assim, eu comecei a perceber que eles começaram a criar uma relação entre eles completamente diferente e à parte. Então, eu lembro que quando eles eram pequenos, o meu marido colocava o Pedro de castigo por algum motivo, o Luiz chorava e virava a cara para o meu marido, enquanto meu marido não tirasse o Pedro do castigo, ele não parava. E ainda assim, quando meu marido tirava do castigo, ele ainda ficava de cara virada. Olha, Engraçado que ele nunca ficou comigo, mas com meu marido ele ficava. Se o Pedro se machucasse, eu começasse a chorar, ele chorava junto. E ele ia chegando próximo do Pedro. E eles criaram essa relação, e eles são muito unidos. Então, às vezes, o Lu saía da cama e ia deitar junto com o Pedro. ufa. E o Pedro, ele começou a ser mais do que um irmão. Ele é quase um pai. Então, hoje, por exemplo, o Luiz obedece mais o Pedro do que a gente. Uau, olha Então, aí. se às vezes, assim, eu tô no quarto, fazendo no home office, e ele chega no meio da minha reunião, e eu viro e eu falo assim, Lu, não dá para você ficar aqui agora. E o Pedro fala do quarto, Lu, ou então o Pedro mexe a cadeira, o Lu já sai. Tem um vídeo que eu fiz, que eu tava numa reunião, e o Pedro tava na sala comigo, cuidando do Luiz para ele não invadir a reunião. E aí a reunião acabou e o Pedro falou assim, eu posso ir no banheiro agora, mãe? Eu falei, pode. Claro, coitado, ficou lá esperando para ir no banheiro, gente, porque a mãe estava numa reunião. Falei, pode. E o Lu estava sentado no sofá com ele. Quando o Pedro levantou para ir no banheiro, o Luiz saiu do lugar, veio até onde eu estava e começou a me morder e a me beliscar. Morder devagar, não era para machucar, mas ele começou a morder e a beliscar. E aí eu comecei a gravar, só que com a tela virada para ele. Aí ele percebia e ele tentava se controlar de não me morder. Aí eu falei, quer saber, eu vou virar a tela de uma forma que ele não veja que ele está sendo gravado. E fui, eu falei assim, Lu, e ele lá me mordendo, me beliscando. Eu falei, Lu, você esperou seu irmão ir no banheiro para vir aqui mexer comigo? Não acredito que você fez isso. Aí ele olhou para mim e riu. Aí o Pedro abriu a porta. No que o Pedro abriu a porta do banheiro, ele disfarçadamente saiu e sentou no sofá. Olha isso. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, como pode ser tão inteligente, tão É esperto muito para umas inteligente. coisas e outras básicas ele não consegue desenvolver. Mas eles criaram essa relação e até hoje eles são assim. Esses dias o Luiz ele teve umas crises de ansiedade, então ele chorava e ria, chorava e ria. Quando eu olhei para o Pedro, ele estava desesperado, tentando entender o que o irmão estava tendo. Então a gente saiu, foi passear com ele, né? Eu comecei a usar os olhos ali com ele e tal. E aí ele deu uma acalmada, a gente saiu para passear. Mas assim, eles têm uma relação completamente à parte, única entre eles. Interessante. A afetividade, né? A É afetividade. muito interessante, e é interessante a ligação que eles criaram, e com certeza isso a gente só vai ter explicação na eternidade, né? Porque não dá para entender realmente. E você falou aqui a questão dos olhos. Então eu entendo que é uma forma de terapia, né? Uma aromaterapia, tem inúmeras terapias, né, que existem no mercado. E eu queria, conta um pouquinho pra gente qual que você usa mais, o que você percebe que tem mais efeito no Luiz. Quem sabe você pode inspirar alguma mãe de casa, né, que não testou essa terapia ainda, porque Ó, o Luiz, ele já fez tudo que você imagina de terapia, o Luiz já fez, né? Já fez ecoterapia, hidroterapia, tudo que você imagina, o Luiz já fez. Em 2020, a gente já usava aromaterapia no trabalho. Em 2020, o Luiz ganhou um kit de óleos essenciais. E eu sempre fui muito cuidadosa, eu fui estudar o que era aquilo, de que forma que eu Antes de poderia usar, usar nele. E aí eu comecei a perceber os efeitos, né? Então, por exemplo, ele ficou mais focado. Então, quando você fala com ele, o tempo de resposta dele é mais rápido. Quando ele entra nas crises, porque autista tem muita crise por questões sensoriais,
quando ele entra numa crise, é mais fácil de você tirar ele da crise, ou quando ele fica nervoso por qualquer coisa. Então, por exemplo, ele quer se comunicar, ele não está conseguindo, ele vai ficar nervoso. Então, os olhos ajudam nisso, melhorou a qualidade do sono. E uma outra questão que para mim é primordial, o Luiz, ele toma muita medicação por conta da epilepsia. Só que assim, a gente tinha que dar medicação às vezes por conta da rinite alérgica, que ele também tem, por conta de febre e uma série de outras coisas. Com os olhos, essas medicações não existem mais na nossa casa. Uau. Gente, isso é Então, fantástico. ele não usa mais remédio para rinite, ele raramente tem febre. Quando ele tem, normalmente a gente consegue abaixar só com os óleos essenciais. Eles quase não pegam mais gripe, porque a gente faz um trabalho com imunidade os olhos foi para melhorar elevada, a né? imunidade deles. Quando eles têm gripe, eu já começo ali no início a trabalhar com os óleos essenciais, então elas não se desenvolvem a ponto deles terem que entrar novamente numa medicação ou no antibiótico. Então, os óleos, assim, foram para a gente e para outras pessoas que eu cuido, foi uma transformação, é um divisor de águas. Então, hoje em casa, por exemplo, a gente está nesse calor, então tem muito mosquito. Então, no quarto de cada um tem um difusor. O Pedro já chega à noite, umas 7 horas, ele já pega a água, já vai colocando em cada difusor, e já vai colocando os óleos que espantam os mosquitos. Não precisa do veneno. Não preciso mais do veneno. Olha que legal. É muito mais natural e saudável, nem se E compara, como ele né? toma muita medicação, são 9 medicações, o corpo dele não aguenta tanta coisa, né? Então a gente tem que tentar essas medicações, elas são essenciais para a vida dele. Mas aquilo que a gente consegue reduzir, então a gente está reduzindo com a aromaterapia. E tem surtido um ótimo efeito, né? Pelo que você falou. Até as crises convulsivas dele, ele tem 3 tipos. Então ele tem uma que é a refratária, que são vários escapes durante o dia, né? Várias crises rápidas durante o dia. Então até essas a gente conseguiu reduzir Olha que fantástico. com o uso dos óleos. E é óbvio que ele toma medicação, ele também faz uso do cannabis, mas a gente conseguiu reduzir consideravelmente também com o uso dos óleos. Eu ponho toda noite para ele um óleo específico para trabalhar uma convulsão que ele tem enquanto ele dorme, Puxa. que a gente não consegue ver, É. né, se ele está tendo ou não. E então até com isso, com os exames a gente percebe que assim, até essa crise foi reduzida. Então assim, os efeitos são muito bons e tem muito estudo que mostra a eficácia dos óleos. Olha que legal. Né? Não é porque, tipo assim, ai, fulano falou, né? Eu fui estudar, eu me formei em Não é uma moda, aromaterapia. é algo muito sério, né, E eu Ana? fui pesquisar. Então, qualquer pessoa que vem me perguntar, eu não dou receita. Tipo assim, ai, olha, meu filho é autista, o que que você... Não, primeiro eu preciso entender quem é essa criança, como que é a rotina dela, se ela é alérgica a alguma coisa, para que aí eu consiga fazer uma indicação que seja efetiva. E eu também vou, porque assim, tem as medicações. Então, tem óleo que tem uma interação com a medicação. Então, eu posso ou intensificar ou cortar o efeito dessa medicação. Então, tem isso também. Então, você tem que pesquisar, você tem que entender, mas os efeitos, assim, são extraordinários. Eu imagino que logo mais vai ter um Caminhos Eficientes sobre aromaterapia. Se é que já não teve. Tem que ter, gente. Porque, ou se não tiver, a gente marca um outro programa pra gente faz um conversar. outro. Porque, infelizmente, não cabe. Aqui tem muita coisa pra gente falar e pouco tempo. É verdade. Né? Mas que legal, que coisa linda a gente ver como... às vezes as pessoas falam, né, na medicina, já usa tanto remédio que as coisas naturais não funcionam. E é mentira, É mentira. né? É uma É. mentira, né, Pá? A Ana eu sempre via aqui na igreja, mas o meu primeiro contato de chegar junto, de conversar, foi no Gepanda. Chegamos lá no Gepanda, no né? Gepanda. O que é Gente, Gepanda? Gepanda, vamos lá, porque eu não quero errar, eu não vou errar, dessa vez nunca mais. É o Grupo Presbiteriano de Apoio às Mães de Atípicos. O Gepanda é uma benção, se você ainda não conhece, se você ainda não frequenta, dá um jeito, procura no canal da Ana, procura na IPP-TV, teve o congresso, né? Teve o congresso em abril do ano passado e em abril desse ano tem um novo congresso. Pastor autista, Pastor fez Leonardo. fantástico, gente, se vocês ainda não viram, procurem, também tá lá na playlist. E Ana, conta pra gente, como que isso nasceu? Como que surgiu o Gepanda? Aonde acontece? Quando acontece? Para todo mundo ter esse privilégio, porque é um privilégio, né? Como que funciona? Conta aí que eu não vou dar spoiler. Não vou. O Gepanda, ele nasceu em 2018.
a Cidinha que iniciou esse trabalho, né? Eu gosto sempre de falar isso porque as pessoas acham que fui eu, mas não fui eu, foi a Cidinha que iniciou esse trabalho, com 2 conhecidas dela que tinham filhos autistas. E eu acho que ela tinha feito, acho que 2 encontros e ela queria que eu viesse trazer uma palestra nesses encontros. Falei: "Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro ver como é, né, para depois eu dar palestra". No dia que eu vim, era a Eliana que ia falar. Ai, Eli. E aí uma das mães, ela chorava sem parar, né, ela não Olha. conseguia se controlar. E aí eu fui deixando, e eu fui conversando ali com ela, fui acalmando e tal. E quando a gente saiu, a Eliana virou para esse dia e falou assim: "Ana Paula nunca mais pode sair daqui". Porque eu não saberia lidar com aquela situação, ela vive isso. Aí a Cidinha: "Não, porque você tem que participar", porque eu falei: "Tá bom, então vamos lá". E a gente foi ali, pequenininho, começando e tal. Aí eu lembro que eu tive uma conversa com o reverendo Arival sobre um vídeo que eu tinha recebido, né, e aquele vídeo tinha me entristecido, e eu vim com o coração cheio de raiva conversar com o reverendo Arival, Aham. porque eu queria uma resposta bíblica para eu dar para aquele pastor que tinha feito aquele vídeo. Aí o reverendo Arival, muito sábio que ele é, Ele é. né, e o vídeo falava que crianças que tinham epilepsia, não era a epilepsia não era doença, a epilepsia era uma possessão demoníaca. Puxa vida, hein? Aí a primeira pergunta do reverendo Arival para mim foi assim: "Seu filho tá endemoniado? Traz ele aí, a gente expulsa o demônio dele". Aí eu falei assim: "Nossa", eu já fiquei mais nervosa ainda. Ficou chocada, na verdade, né? Porque você não esperava uma resposta dessa. Aí eu peguei e falei assim: "Não, meu filho não tem. Então por que você tá irritada? O que tá te afetando nisso, né?". Ele falou assim: "Eu posso te dar uma série de textos bíblicos aqui, mas você acha que vai adiantar? A cabeça dele já é formada dessa forma". E aí a coisa que ele me falou que mais me tocou: "Ao invés de você perder o seu tempo brigando e odiando, use o seu tempo amando e acolhendo essas famílias". Ai, que Uau, fantástico. Ali foi um tapa, literalmente, na cara, né, que eu levei, e realmente eu percebi que a gente perde muito tempo, não só na maternidade atípica, na nossa vida. A gente perde muito tempo Isso que eu ia falar. Essa frase serve pra tudo. para tudo, Encaixa-se em qualquer lugar. para tudo. E aí eu virei pra Cidinha e falei assim: "Vamos fazer esse negócio crescer, né, não dá pra gente ficar só com 3, 4 mães, a gente precisa atingir mais mães". E aí a gente conversou com o reverendo Arival e ele abriu as portas, ele falou assim: "Tá aí para vocês fazerem". E a gente foi fazendo e foi crescendo, a gente tinha até o ano de 2022 encontros mensais com uma palestra, né, tinha devocional, uma palestra, um espaço reservado para as crianças. Agora, como a gente tem o programa Caminhos Eficientes, toda quarta-feira às 14h30 aqui na IPP-TV, Isso aí. a gente não tem mais os encontros dessa forma, com as palestras. A gente vai continuar tendo encontros, mas como uma, vamos dizer assim, uma confraternização entre essas famílias e com um trabalho direcionado para essas crianças, né. Então, as palestras a gente trouxe para os programas, né, do Caminho Eficientes. E a gente tem grupo no WhatsApp das mães, em que a gente troca muita informação. A gente tem grupo do WhatsApp dos pais, eu não sei se eles trocam, porque eu não estou lá, é só os pais, Fica né. só com as mães. E a gente tem, um grupo direcionado para igrejas, então hoje a gente tem feito um trabalho com as igrejas, no sentido de delas começarem a fazer isso, a ter esse acolhimento. Então basicamente é isso, Gepanda. É esse trabalho que a gente E o faz. trabalho, né, da confraternização que a Ana falou que acontece com as crianças é fantástico, porque Fantástico envolve mesmo. várias pessoas que se envolvem, de várias sociedades, idades diferentes, né, profissões diferentes. Terapias diferentes, né, Teve um terapeutas. dia que vieram os cães. Isso, da Associação Infinity Dog. E a Ana pode testemunhar melhor do que eu, que tinha uma criança que ela tinha terror de cachorro. Tinha o Brian, ele tinha Isso. pavor de cachorro, ele entrou gritando no espaço onde os cachorros estavam, e eu falei assim para Ruth: "Ruth, sai e entra novamente, mas com mais calma, com mais tranquilidade". Aí ela entrou, fez isso, entrou. Aí passou ali um tempinho, o Brian, tipo, já deixou ela sentar, porque até então ela não podia nem sentar, ela tinha que ficar em pé. Passou mais um tempinho, o Brian aceitou descer do colo dela.
terminou o Brian tirando a chupeta e entregando pro cachorro. Gente, que demais. É bem isso. E assim, Fantástico. foi maravilhoso ver. E assim, não foram só as crianças atípicas que foram ali Não, abençoadas. foi todo mundo. Tinha alguns adolescentes nos ajudando, inclusive o meu filho, né? E a Olivia, que é filha da Eliana, que assim, quando você vê os dois, o brilho no olhar dos dois, de estar ali envolvido com os cachorros, de estar ajudando, foi muito lindo. E depois, em novembro, a gente teve dos cavalos. Foi da Foi, Da foi ecoterapia externo. Transformar. É, Foi daí foi externo. fora da Porque igreja. eu lembro que o dos cães foi aqui dentro. Foi. Então, os encontros acontecem aqui na IPP, né, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E agora, com Caminhos Eficientes, vocês têm toda uma gama aí de programas que vocês vão aprender e conhecer, né, Ana? E entender um pouquinho mais. E na nossa EBD, a gente tem os tutores, um trabalho, a coisa mais linda. Se você tem um filho atípico, venha para cá. A nossa igreja está preparada para te receber. E eu queria chamar o depoimento da Vanessa, que é a tutora de uma das crianças atípicas aqui na igreja. Pode rodar o vídeo. Olá, meu nome é Vanessa, eu tenho 48 anos, sou casada, tenho um filho de 11 anos e nós somos membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há aproximadamente 5 anos. Eu faço parte da equipe da Escola Bíblica Dominical Infantil e sou tutora de um menino de 3 aninhos que é autista. Eu acompanho ele há 1 ano e meio e sinto que foi a maior gratificação da minha vida. Ele é maravilhoso, ele aprende muito a cada domingo, a cada dia, ele já traz a bagagem dele lá da casa dele, da família, da escola, das terapias, né? O grau de autismo dele é baixo porque ele se comunica, ele fala, né? É super comunicativo e tem um grau de inteligência, ou QI, não sei dizer especificamente, acima da média da idade dele. Então, desde que ele foi para a igreja, ele já sabia todas as letras, números, ele sabe ler o número, a letra, todos os bichos, tudo que a gente mostra, ele sabe o que é. Entende tudo que a gente fala, compreende a rotina, os trabalhos que vão ser feitos, as atividades. Ele interage muito com as crianças e interage muito também no culto infantil. Ele adora a parte de louvores, ele que escolhe lá, né, a música que ele quer. E então, assim, é um trabalho muito importante, muito gratificante também, tanto para a gente que é tutor, quanto para a família, né, que tem aonde deixar o seu filho, que vai estar em segurança, vai estar bem acolhido, vai estar aprendendo, né, vai estar interagindo com outras crianças, com outros adultos. Então é um trabalho maravilhoso, é lindo. E a gente acaba interagindo com as outras crianças também especiais, os tutores. Existe todo um acompanhamento de coordenadores e de pastores e presbíteros com toda a parte pedagógica. E a gente trabalha com eles especificamente, né, em cada aula, com o que vai ser dado, adaptando ao ensino deles. Então, é muito gratificante. Obrigada, Vanessa. Obrigada por esse tempo. Obrigada por esse amor. Eu vejo, porque essa criança atípica faz parte da sala da escola dominical do meu filho e por muitas vezes eu estive presente, vendo o cuidado e o desenvolvimento dele ali dentro. Então, se você tem um filho atípico, aproveite, venha para cá. Nosso tempo tá assim estourando. Tem um monte de coisa pra gente conversar. E a Ana vai voltar, porque afinal ela é nossa parceira, ela é apresentadora aqui da Tem PPTV. muito assunto, não tá dando. Não pode faltar. E eu queria falar, Ana, deixa uma palavra final para essa família que tem um filho atípico. O que você diria para essa família? Fé. É buscar a sua força em Deus. Não existe outra solução ou outro caminho, né? A nossa força vem de Deus
E é só Ele que nos capacita para seguir adiante. E entender que os nossos filhos vieram para glorificar o nome do Senhor. Amém. Independente de como eles vieram para glorificar o nome do Senhor. Então, quando a gente entende isso, e quando a gente deixa o Senhor trabalhar na nossa vida, as coisas elas ficam muito mais fáceis, né? Essa caminhada ela é mais possível. E exige a última frase: existe felicidade atrás de um diagnóstico. Enxergue o seu filho além do diagnóstico. Amém. Amém. Que coisa linda. Que aprendizado. Eu falei para vocês que hoje ia ser muito aprendizado e tem mais um videozinho que eu quero pedir para rodar, que é o Alô Vovó especial, com essa avó maravilhosa que é a Marisa. Pode rodar o vídeo. Olá, meu nome é Marisa, né? Sou casada com Eloy há quase 44 anos já, né? Vai fazer 44 anos de casadas. Temos 3 filhos e temos 4 netas. Uma dessas netas, que é a nossa caçulinha, a neta caçula, é a Laurinha, quem eu vou falar dela, da nossa experiência com ela. Ela veio para nós morar conosco, ela tinha 3 aninhos. Hoje ela tem 7 anos, já vai fazer 8 anos. Então a Laura é uma menina que chegou para nós com dificuldade de fala e logo depois apresentou o comportamento autista, né? E outros problemas de saúde também que ela teve, né? Mas está controlado todo essa parte que ela teve de epilepsia. Então, desde 3 anos de idade, que ela vem tomando os medicamentos, não teve mais crise nenhuma. Mas veio o comportamento autista que nós tratamos através das terapias que nós fazemos, né? Tanto ela tem a terapia comportamental, tem a terapia ocupacional, a terapia a psicomotricidade, a fono, principalmente por causa da fala. E ela melhorou bastante, né? Hoje ela já fala bastante até, né? Então, ela é uma menina bem sociável, bem carinhosa, amorosa, né? Não gosta de ser contrariada. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Ensinando ela a ter limites. Então, nós vamos com muito amor, carinho, dedicação. A gente vai mostrando para ela, né, os limites que ela deve ter, né? Então, a Laurinha é uma dádiva de Deus para nós. É com muita alegria mesmo que nós falamos dela, porque ela é uma menina muito carinhosa, muito amorosa, gosta de uma piscina, agora começou a aprender a nadar, né? Então, ela ficou muito feliz mesmo por ela estar nessa aula de natação. É uma terapia boa para ela mesmo, sabe? Por ela ser muito hiperativa, de não querer ficar parada. E nós ficamos também muito felizes dela estar agora no GEPANDA, né? Fazendo parte lá da igreja de Pinheiros, né? E da EBD, do culto. Então, ela demonstra muito... ela tem se adaptado bastante lá, então ela tem progredido bastante nessa parte também, né? Então, nós só temos que agradecer e louvar a Deus pela vida da Laurinha. Ela é uma dádiva mesmo de Deus, é o presente que Deus nos deu por ela. Nós amamos ela, né? Foi uma experiência nova que nós tivemos, né? E ela é bem diferente da criação que nós tivemos com os filhos, até porque ela gosta de estar sempre conosco, ainda até hoje gosta de passar para a nossa cama de noite, né? Uma coisa que os filhos não faziam, que nós nem deixávamos isso, né? Mas ela é bem diferente. Ela quer sempre ter o aconchego ali da gente. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, louvar a Deus pela vida da Laura. Muito obrigada. Obrigada, Marisa, que Deus continue te abençoando e dando sabedoria no cuidado e na educação da Laura.
E como a Ana falou, existe felicidade atrás de um diagnóstico. Porque eu digo para você que a identidade do seu filho não está no diagnóstico. A identidade do seu filho está em Cristo. Ele é filho do Altíssimo. Ele é o filho do Deus perfeito, que criou ele perfeito de acordo com a vontade dele. Então entrega, descansa, confia, porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, especialmente para as mães de atípicos. Um super beijo, tchau e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.